Começando mais um programa Construção em Valor aqui pela TV Band Vale. Prazer ter você aqui comigo, ter você mais uma vez prestigiando aqui com a sua audiência o nosso programa, trazendo muita informação do mercado imobiliário, da construção civil, algo que possa ajudar você a trazer insights para a sua carreira, para o seu negócio, naturalmente. Bom, hoje, programa muito especial porque a gente vai falar de uma transformação que está acontecendo no mercado imobiliário, muito importante para as empresas que querem se organizar, crescer, escalar os seus devidos negócios. É fundamental que nos dias atuais as construtoras e as incorporadoras que queiram se perpetuar nesse mercado, que queiram criar uma vantagem competitiva, precisam se organizar. O mercado já não permite mais estruturas amadoras e, nesse sentido, é extremamente importante olhar para todo o seu aspecto de governança, a implementação de ferramentas tecnológicas para que possa melhorar o dia a dia da operação. Não tem como melhorar a eficiência, a eficácia do negócio se você não pensar na implementação de ferramentas que possam ajudar no dia a dia. Para isso, vou colocar aqui uma matéria que é muito interessante, que diz o seguinte, ela é agora, recente, que fala que a tecnologia ERP deve crescer no país nos próximos anos, mas isso cada vez mais tem acontecido. E o que eu quero chamar aí a curiosidade de todos vocês que estão nos assistindo é justamente entender o que você, como construtora e incorporadora, tem feito para poder estruturar o seu negócio, para poder estruturar a sua atuação, para que justamente você possa ganhar e ter essa competitividade no mercado. Não tem como pensar mais em atuar daquela forma arcaica, daquela forma tradicional, não é? Você não pode mais gerir o seu negócio sem a implementação desses braços tecnológicos que são fundamentais. E como sempre aqui no programa, hoje estou recebendo aqui um especialista, justamente não somente em ferramentas tecnológicas e ERPs, como a gente viu aqui há pouco na matéria, mas especialista no mercado imobiliário, na construção civil, com uma vasta experiência. E quando a gente fala de sistema, você vai falar um pouco mais aqui, mas estou recebendo aqui o Asfal, que é da TEP Consultoria, mas que tem uma experiência gigantesca no mercado. Primeiramente, Asfal, obrigado por você estar aqui com a gente. Magno, eu que agradeço o convite. É um prazer sempre poder contribuir com o mercado, sempre poder falar sobre tecnologia, falar sobre gestão, falar sobre como controlar, como ter a empresa mais próxima ali do empreendedor, né? E isso sem tecnologia se tornou quase que impossível na atualidade, né? E o mercado de tecnologia, segundo o quadrante de Gartner, né, 30% das empresas, certo, terão um grande investimento nos próximos anos com relação à modernização do seu próprio ERP ou a possível troca, certo? Então, assim, o mercado ele está bem aquecido, certo? É um bom momento para as empresas produtoras de software e principalmente para aquelas que são, de fato, intituladas como empresas de produção de ERP. Tá? Que existe uma grande diferença ali sobre um ERP e um sistema de gestão, certo? O sistema de gestão costuma ser mais específico, mais fechadinho, e o ERP já é uma estrutura muito mais robusta, ela já compreende a empresa da recepção até a parte legal, até a parte tributária, certo? Então são projetos robustos, são estruturas robustas e a gente costuma dizer no mundo da consultoria que a implantação de um ERP, muitas das vezes, ele colabora com a cultura da empresa. Maravilha. Ô Asfal, e já pegando essa sua fala, é importante, quando a gente vê o mercado, você disse, o mercado está aquecido, a gente vê cada vez mais um nível de competitividade crescendo entre aqueles que querem evoluir nesse mercado, alavancar seus negócios. E a gente vê que não tem mais espaço para uma empresa que quer atingir esse nível de competitividade se ela não implantar essas ferramentas. Na sua visão, quem é que consegue, e qual é o momento que uma empresa ela fala, puxa vida, eu preciso ter um ERP? Por que eu estou te fazendo essa pergunta e é provocativa naturalmente? Porque tem gente que acha assim, quando eu tiver um tamanho, quando eu for um pouco maior, isso aí é para empresa grande. É isso?
O que acontece, né? É aquela pergunta do quando que é o momento de ser pai, né? Sabe? A gente fala assim, não, quando eu estiver preparado, quando eu atingir tal estágio, mas a bem da verdade é o seguinte, se a tua empresa é do mercado de incorporação e construção, é necessário que você faça, sim, investimentos na área de tecnologia. Até porque o que acontece é o seguinte, existem muitos processos repetitivos, certo? Dentro da nossa estrutura operacional e também sem a tecnologia você não tem como atender de forma ampla o teu cliente. Então assim, você é do mercado, é de incorporação, não importa se sua empresa é pequenininha, média, grande ou gigantesca, você precisa realmente tomar a decisão de trazer a tecnologia para dentro de casa. Certo? Eu costumo dizer o seguinte, que o colaborador mais barato que se tem dentro de uma incorporadora ou de uma construtora é o seu sistema ou de gestão ou o seu ERP. Não tem como pensar em ter uma estrutura sem ter esse sistema de gestão ou um ERP. Quando você então fala que o ERP atende toda a cadeia, principalmente aí a percepção do cliente lá na ponta que vai enxergar essa estrutura que a empresa oferece, quais são as oportunidades na sua visão e os desafios que as pequenas empresas têm em relação a essa implementação? Porque, de repente, alguém está assistindo agora, é um empresário, é alguém que está atuando no mercado e, de repente, fala, tá bom, quero começar a implantar, de fato, aqui uma tecnologia de um ERP, por exemplo, ou mesmo um sistema de gestão. Quais são os desafios e as oportunidades que essa pessoa pode ter aí para implementar? Os desafios, o primeiro paradigma, vamos chamar assim, certo? Literalmente você mexe com a zona de conforto da empresa inteira, certo? E muitas das vezes você tem alguns colaboradores que não é por uma questão de não querer, certo? É uma questão literalmente do receio, do medo, da saída da zona de conforto, certo? E isso acaba gerando algumas barreiras. Mas é uma decisão top-down. Por quê? Porque sem esse processo, sem levar essa tecnologia para dentro de casa, essa empresa, ela corre riscos no mercado. Não de ser comprada, de ser engolida por uma outra empresa, simplesmente pelo fato de ela não ter performance e chegar tarde nos negócios. E a construção civil, hoje, na incorporação, ela tem ali o tempo que joga contra ela. Por quê? Porque as construções elas estão cada vez mais rápidas. Os processos comerciais, blockchain, assinatura digital, toda essa jornada, ela tornou o processo muito mais rápido. Então, quanto mais você for moroso no seu processo, menor é a chance de você gerar negócio. Tá? Então, você precisa literalmente quebrar esse primeiro paradigma, que é a resistência, é essa mexida no conforto ali. O que você tem de oportunidades, né? Que eu falo assim, olha, são oportunidades únicas, né? É que você consegue rever tudo aquilo que você já construiu. E essa revisão dentro do mercado de incorporação e construção, ela é muito importante, por quê? Porque normalmente, você prepara a empresa para os próximos 5, 10 anos, para o próximo ciclo. Uhum. E quando você toma a decisão de entrar num projeto desses, com certeza já se passaram mais de 5 anos. Com certeza já se passou mais de um ciclo. Então você precisa realmente rever. Por quê? Porque a cada ciclo o mercado muda, o comportamento do seu consumidor muda, o mercado financeiro muda, tudo muda e você não. E você ainda está num passo atrás. Então, literalmente, você acaba sumindo no meio do caminho. Conheci inúmeras empresas, né? Eu já fiz mais de 1.200 projetos de consultoria em toda a minha jornada dentro do mercado de incorporação e construção. E muitas empresas desapareceram. Não foram compradas, não foram empresas que desmancharam no meio do caminho, elas literalmente sumiram. Certo? Foram apagadas, por quê? Porque elas não se atualizaram. Elas não se modernizaram e continuaram naquele modelo tradicional de 1.500 Guaraná com rolha, certo? E não funciona. Não funciona. O mercado mudou, certo? Não funciona e é inevitável. Bom, Asfal, vou pedir um tempinho para você aqui, claro. Esse papo está muito legal, mas agora vamos fazer o seguinte, eu quero chamar um quadro muito legal que eu tenho aqui com a minha amiga Natália Rico, que é o quadro Mulheres à Obra, que cada vez mais tem trazido para nós informações e insights muito interessantes desse projeto magnífico que é o Mulheres à Obra. Roda a vinheta. Há um momento na obra em que gera muita dúvida.
a hora de escolher as pedras. Sim ou não? Há quem diga até que tudo é mármore. E não é bem por aí. Hoje, no quadro Mulheres à Obra do programa Construção e Valor, vamos conversar com a Sueli. A Sueli da The Art Stones, especialista em pedras naturais e sintetizadas. Seja muito bem-vinda, Sueli. É um prazer tê-la aqui. E vamos começar contando para as pessoas os diferentes tipos de pedra. Não todas, sabemos que é uma grande variedade, mas as mais usadas, as mais procuradas, quais são? Primeiramente, eu quero agradecer à equipe do Construção e Valor que está dando essa oportunidade e esse espaço para Mulheres à Obra, que tem sido de grande importância na nossa vida, tanto para crescimento pessoal quanto profissional. Voltando às pedras, o mármore, ultimamente a gente utiliza mármore, granito, quartzito e lâminas sintéticas. O mármore normalmente é utilizado mais para banheiro, granitos e quartzitos, e as lâminas mais para a área interna, quartzitos para a área externa. Ah, entendi. A gente sabe também que, além das inúmeras variedades, tipos de pedras, tem diferentes tipos de acabamento. Sim. Procede, né? Conta pra gente, então, quais são os acabamentos, os mais utilizados, qual é a função de cada um. Vamos desmistificar a escolha das pedras, ajuda o pessoal de casa. Sim, no caso, os mais utilizados são os granitos polidos, com a superfície mais lisa. Porém, hoje em dia, já o queridinho dos arquitetos hoje em dia é o granito escovado, né? Ele fica mais acetinado e a superfície dele um pouco mais rugosa. E também temos o acabamento levigado, apicoado e flameado, que é próprio para superfícies de piscina e áreas externas, que evita escorregões e acidentes domésticos. Sueli, quando a gente derruba aquele vinho, um suco de uva, qual que é o acabamento mais indicado, a pedra mais indicada, que não é tão poroso, né? Pra gente usar nas cozinhas, por exemplo. Sim, na verdade, o mais indicado seria a linha de quartzo, quartzito e lâmina sinterizada. Porém, todo material claro não é nulo de manchas. Então, o que a gente aconselha é fazer a impermeabilização da pedra pelo menos a cada 3 meses em caso de pedras naturais. Sabemos também que quando se fala de pedras, o céu é o limite. Em relação a valores, a custo, dá uma noção pra gente quais são os mais baratos, os de valores intermediários e os mais caros. Se a gente for avaliar pelo lado de durabilidade, sim, tem pedras mais baratas, tem pedras intermediárias como materiais exóticos e as de valor mais alto, que seria a linha de quartzo, quartzito, porém são pedras que têm uma durabilidade eterna, se bem cuidada. Então, normalmente o que a gente aconselha? Adaptar a questão do projeto à necessidade financeira do cliente, ou a gente ir mudando o tipo de acabamento, a porosidade, a superfície, para que a gente possa adequar a durabilidade, a qualidade e o valor ao custo do orçamento do cliente. Então, essa consultoria que você dá, se as pessoas quiserem, né, não só comprar as suas pedras, mas também com essa consultoria que envolve, onde as pessoas te encontram, quais são as redes sociais da The Art Stone e qual o diferencial competitivo da The Art Stones? Vocês podem encontrar a gente, a nossa área de produção hoje fica no Jardim Santa Júlia, fica na região do Putim, em São José dos Campos, porém nós atendemos todo o Vale do Paraíba e São Paulo. Nossas redes sociais no Instagram é o Art Stones Marmoraria e no Facebook também Art Stones Marmoraria. Hoje, Natália, o diferencial da The Art é que para nós a venda é uma consequência. Então, nós entendemos que o cliente, ele conhecendo o produto que ele está comprando, ele vai saber cuidar e é algo que ele vai ter para o resto da vida. Então, o nosso intuito hoje e o nosso foco é manter a qualidade do trabalho e o respeito com o cliente. Então, a prioridade é a satisfação dele. Então, independente de todo o processo de venda, a gente entrega uma comodidade durante a contratação e também que ele entenda o produto que ele está comprando. E assim a gente especifica e detalha para ele o melhor produto para ele utilizar na residência dele. Muito bom. Sueli, muito obrigado por ter participado do quadro Mulheres à Obra, por ser uma mulher à obra. Agora, voltamos ao estúdio. É com você, Magno. Bom, esse foi o quadro Mulheres à Obra, com a minha amiga Natália Rico,
Quadro esse, como eu disse, muito legal. Espero que vocês estejam gostando cada vez mais deste quadro. Bom, aqui conversando com o Asfal, falando um pouco de tecnologia, de sistema, de implementações e implantações de sistemas nas empresas que queiram, que desejam continuar crescendo e escalando seus negócios. Você fica aí, que depois do intervalo eu quero falar um pouquinho com o Asfal sobre a percepção do cliente, como que isso interfere as ferramentas no dia a dia daquela pessoa que quer adquirir um imóvel, que quer comprar, quais são os benefícios que as implementações e implantações tecnológicas oferecem para o cliente final. Fica aí que a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, programa Construção e Valor, hoje falando muito sobre implementações de ferramentas, de ERP, de tecnologias no mercado imobiliário da construção civil, batendo papo aqui com o Asfal, que é da TEP Consultoria, que já fez mais de 1.200 projetos de implantações de sistemas e está trazendo para nós aqui a importância disso. Asfal, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a importância disso para as empresas, a importância disso em termos de sustentabilidade do negócio propriamente dito. Agora, trazendo um pouco para a nossa audiência, quanto que isso pode ser percebido e quanto que isso tem de entrega de valor lá para o cliente final? Né? Ou seja, como que isso pode ser percebido para aquele consumidor, para aquela pessoa que está lá na ponta, a implementação dessas tecnologias? Vamos pensar na seguinte situação, Magno. Sabe aquela situação que você está no seu bairro e de repente surge um empreendimento, sabe assim, do nada, né? Ele simplesmente surge e ele é perfeito para a tua necessidade e ele é perfeito para a necessidade de vários amigos que você tem. Então, esse é um dos efeitos que a tecnologia traz. Por quê? Porque quando a gente fala ali de um data lake, a gente está falando do quê? Uma estruturação de dados, de várias pesquisas, de vários cadastros, de vários insights, de várias situações, desenvolvimento demográfico, investimento em ferramentas públicas, tudo isso concentrado em uma única base de dados. Olhando essas informações, as incorporadoras elas conseguem literalmente traçar um perfil do próximo consumidor, do próximo ciclo. E isso faz com que as empresas coloquem à disposição do mercado, que elas invistam no desenvolvimento de um empreendimento, de uma incorporação em si, que vá em linha à região, ao desenvolvimento da região. Isso é a tecnologia. Por quê? Porque antigamente era feito de que forma? Você partia da região central, certo? E ia estendendo para os bairros. E assim sucessivamente. Hoje não. Hoje você passa em alguma região que você olha e fala assim, nossa, aqui é um deserto, né? Um terreno gigante, né? E passa 2, 3 anos você volta na região, você se perde na região. Justamente por causa do quê? Por causa desse estudo de densidade demográfica, por causa dessa mobilidade social. E isso faz com que as incorporadoras desenvolvam estratégias para colocar um produto de acordo com a necessidade e com o consumo daquela região. Então isso é percebido já nessa situação. Outra situação são as ferramentas do próprio empreendimento. Há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, não se falava em ter um empreendimento com uma tomada USB. Ter uma tomada para carregar carro elétrico? Imagina, isso nem sei, não é? Certo? Ter placas de captação de energia solar dentro do empreendimento? Também não. Tudo isso é em função do quê? Comportamento, cadastro, data lake, pesquisas somados à tecnologia. Então, a entrega do produto, ela sempre tem um valor agregado diferenciado, ela tem um valor agregado maior, em função do uso da tecnologia. Isso faz com que os empreendimentos, que as construções sejam cada vez mais inteligentes, fazendo com que os produtos, que nem você disse mesmo, né? Não seja por uma percepção de feeling, de achismo, eu acho que esse bairro aqui é legal, vamos fazer um empreendimento aqui. Quando, na verdade, isso acaba não trazendo esse benefício para o consumidor final, para o cliente final. Uma outra coisa também chamar a atenção é com respeito, Asfal, da questão do dia a dia depois da aquisição, né? Ou seja, vamos pensar numa relação de consumo. O cliente foi lá, comprou um empreendimento, comprou um apartamento, uma casa, um terreno. Como é que se dá o dia a dia depois, né? Ou seja, a ferramenta vai ajudar
aquele cliente ter uma relação muito sólida em relação às informações, ao acesso, algo que não tendo essa tecnologia, não tendo essas ferramentas, fica difícil o relacionamento do cliente para entender um pouco do seu dia financeiro, da entrega, da evolução física da obra, ou seja, a ferramenta obviamente ajuda muito nesse sentido, no pós, né, aquisição, né? O que aconteceu no mercado, né? Essas transformações, né? As empresas elas começaram a ter um volume maior de empreendimentos, certo? E isso, de forma natural, vai distanciando aquele negócio do contato com o cliente. E isso é percebido, né? O cliente, às vezes, ele comprava e ele só ia saber do empreendimento quando estava chegando perto da entrega, quando ele passava na porta da obra, né? Aí ele chegava a ter esse contato. E uma vez que o cliente é afastado, a construtora também ficava meio que no escuro ali com relação à relação comercial. E as empresas investiram no quê? Nessas portas de comunicação. Então, hoje é difícil você encontrar uma incorporadora, uma construtora que não tenha um aplicativo, que não tenha um portal de clientes, que não tenha um sistema de contato mais automatizado, mais inteligente até, certo, com relação ao cliente. E nesse sistema de contato ele vai fornecendo ali todo passo a passo, todo dia a dia do que está acontecendo ali com tudo, com o contrato, com a obra, com os possíveis problemas, com a instituição daquela próxima moradia de sociedade que a gente fala, né? Porque a vida num condomínio é uma vida em uma sociedade fechada, né? Sim. Certo? Então, as empresas nesse processo vão começando a se comunicar melhor. Certo? E isso traz mais proximidade, é muito mais disruptivo do que aquela famosa forma tradicional do telefone, de eu marcar com o dono e ir na obra. Certo? Então, isso mudou completamente no mercado, com o emprego da tecnologia. Sim. Até pelo volume, como você bem disse, né? Ou seja, você tem um volume significativo, as empresas não conseguem dar conta de forma tradicional, né? Que nem você falou, deixa eu ligar lá na construtora, deixa eu ligar lá na incorporadora para saber como é que está a evolução da minha obra. Não, ele quer hoje pegar o seu smartphone, quer pegar seu celular e ele quer abrir o aplicativo para saber. Né? Hoje a tecnologia trabalhando em função da informação, né? Trabalhando em função da... Ela se tornou um complemento do produto, né? Sim. Certo? Então, dificilmente você compra hoje, né, um imóvel que você não consiga saber quais são as oportunidades que você vai ter dentro da sua próxima moradia, certo? O condomínio, ele se tornou literalmente uma fonte de negócios, inclusive. Certo? Hoje você tem condomínios que ele tem uma autossuficiência econômica muito grande em função dos compradores, dos moradores e em função das diversas profissões que existem ali. Certo? Dentro do condomínio você tem de tudo. Certo? Ainda mais esses condomínios com 200, 300, 400, 500, 600 unidades. Certo? Você tem de médico a dono de pet, sabe? Você tem de clay day, das pessoas ali de serviços de limpeza até grandes empresários, tudo dentro do mesmo espaço. Então isso gera, além de tudo, né, gera uma oportunidade muito grande de negócio. De negócio. Acaba gerando, como você bem disse, negócios, oportunidades de receitas recorrentes relacionadas a vários tipos de segmentos que ali ficam concentrados num único local. Né? E é seu vizinho. E é seu vizinho, né? Você entendeu? Às vezes, para fazer negócio, você precisa vencer a barreira da recepção, da secretária, do secretário, do gerente. Às vezes, para fazer algum negócio, você precisa vencer toda essa barreira. E dentro do próprio condomínio, não existe barreiras. Exato. Não existe barreiras. Poxa, Asfal, que legal essa conversa. Passa muito rápido, voando. Mas eu acho que é importante todo esse contexto, né, que é justamente falar um pouco com o mercado corporativo da importância de se estruturar em relação à implementação de ferramentas, como também das entregas e percepções que a gente tem lá no cliente final. Quero aqui agradecer imensamente sua presença aqui no Construção em Valor. Espero que você possa voltar mais vezes, sempre quando quiser. Magno, portas abertas. A hora que precisar, estou aqui, adoro falar sobre esse mercado, adoro falar sobre tecnologia e sempre levar um recado, né? A empresa que não se transformar com a tecnologia, ela vai ter um esforço maior
para vencer a sua caminhada. Então, aposte na tecnologia. É o segmento que eu costumo dizer que é o segmento que mais fez gentes melhores posicionadas na vida, certo? É o segmento de tecnologia. Então, aproveite muito isso, que é muito importante, sim. Legal. Bom, pessoal, esse foi o papo aqui que eu tive com a Asfal. Asfal, especialista, e eu acho que fica aqui o insight para você, fica aqui a dica para você que é empresário do setor, que precisa melhor investir na sua empresa em termos de ferramentas tecnológicas, mas também trazer um recado para você que está consumindo aí o dia a dia do mercado imobiliário. Repare se o produto que você está comprando, ele tem respaldo tecnológico em termos do seu atendimento, principalmente na hora da compra, depois que você comprar. Observe isso. Não fique apenas olhando para o produto, mas olhe também para como que se dá o após a aquisição. E isso, naturalmente, você vai observar como que isso se dará no dia a dia. Ou seja, tem uma ferramenta, tem um aplicativo, tem uma conexão com essa tecnologia, porque isso certamente vai fazer uma grande diferença, né, no seu dia a dia, no seu relacionamento com a empresa, não ficando você esquecido somente na hora que você compra, depois só vai ser lembrado no dia, obviamente, de você receber a sua chave. Bom, antes de terminar o programa, quero agora chamar aqui o quadro Saúde e Performance com meu amigo Dr. Labinas. Roda a vinheta. 5 mentiras que a depressão pode te contar. Você sabia que as pessoas com depressão, muitas vezes elas têm pensamentos distorcidos, em que vem na cabeça aqueles pensamentos automáticos que ela não consegue às vezes se desvencilhar e que alguns deles falam assim, olha, você não é bom o suficiente. O que você está fazendo não é legal. Então, muitas vezes a depressão conta essa mentira para você. Quem disse que você não é bom o suficiente? Qual evidência você tem? A segunda é dizendo que você não vai conquistar as coisas, que você não vai conseguir aquilo que você precisa, que você é um fracassado e que nem adianta você tentar. A terceira, a depressão te tira tanta motivação que ela entra com o pensamento de que nem adianta eu fazer, não vai dar certo mesmo. Já não sou bom o suficiente, não consigo as coisas que eu faço, então também não vou tentar. O quarto é uma distorção muito comum em pessoas com depressão, mas também em outros quadros. Achar que as pessoas estão te julgando a todo momento. Então você está lá e você fica com aquele pensamento, as pessoas estão me criticando, se eu fizer isso vão me julgar, as pessoas olham para mim e me acham insuficiente. Isso é muito comum, então atenção. E principalmente o último e não menos importante, a depressão pode falar para você que a vida não vale mais a pena, porque eu estou existindo, porque eu estou aqui, será que a vida está fazendo sentido para mim? São pensamentos que você precisa tentar tirar, porque são ervas daninhas na sua cabeça, são pensamentos distorcidos automáticos e que geram muito sofrimento. Então, se você está tendo esses pensamentos, busca ajuda, busca orientação profissional e lembre-se, se você gosta muito de saúde mental, gosta de entender esses aspectos, todo sábado estou aqui com vocês, hein? E no próximo sábado tem mais dicas de saúde mental para você. Eu te espero lá. Bem, chegando aqui ao final de mais um programa Construção e Valor, hoje falamos muito sobre ferramentas que são aplicadas no setor, no segmento. Ferramentas essas que são muito e essencialmente importantes para o dia a dia desse mercado, que é um mercado que impulsiona a nossa economia, que está presente no nosso dia a dia. Então, você que é empresário, preste muita atenção no quanto você tem investido. E você que é consumidor, naturalmente, né, observe muito se o produto que você está comprando, como eu disse, se são empresas que estão bem estruturadas nesse sentido, porque é muito importante. Porque isso, lembrando que o imóvel ele tem um relacionamento muito duradouro e é importante que você observe esses detalhes, tá bom? Bom, programa terminando, quero aqui agradecer a sua audiência e espero vocês naturalmente no próximo programa.